Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, talvez, uma inquietação de Herodes, que começava a ouvir, como nós acabamos de ouvir essas coisas que falavam de Jesus, uma tentativa de enquadrar Jesus em algo que já era, talvez, da sua noção como João Batista, outros sempre fazendo um paralelo com Elias, que são figuras fortes, figuras que têm uma realidade bem particular, singular e de referência. Então, já nós começamos a perceber que Jesus ele já começa a se sobressair. E isso chama a atenção. Na verdade, o Evangelho hoje, o Lucas, ele coloca como que Jesus ele chamava a atenção. Mas nós percebemos muito bem que Herodes ele tinha um pouco dessa personalidade que era sensível a uma realidade de espetáculo. Então parecia que Jesus era uma pessoa que poderia fazer um certo espetáculo. E aqui é muito interessante, queridos, porque nos tempos atuais nós temos uma sociedade do espetáculo. Nós temos uma sociedade que muitas das vezes ela é atraída por esses holofotes, por essas realidades que chamam a atenção e que podemos ver e ali colocarmos a esperança e ter uma curiosidade, uma expectativa. Nós temos uma sociedade que a todo instante as pessoas estão ou em busca de ser o centro das atenções ou também em busca de participar de grandes espetáculos. E de fato é um grande dilema que nós temos hoje como cristãos, porque muitas das vezes somos chamados através da evangelização, também de anunciar e utilizar dessa sensibilidade um pouco a postura de São Paulo, de que tem uma sensibilidade com os seus ouvintes, os seus interlocutores, e ali ele fala um pouco da linguagem, principalmente na pregação do Deus desconhecido que está lá nos Atos dos Apóstolos. Então ele é sensível à realidade do momento e se utiliza daquilo para anunciar o Evangelho. Então nós também não podemos somente entender essa dinâmica do mundo de hoje e utilizar disso para Deus. Mas, ao mesmo tempo, de outro modo, a gente também tem que ter um olhar prudente. De, muitas das vezes, não querer somente conduzir a nossa fé ou achar que a nossa fé ela só é vivida através dessas realidades evidentes e de uma evidência muito grande, de um tabu dessa evidência, do exibir, o tabu do espetáculo. Porque, na verdade, a base, muitas das vezes, do Evangelho está a simplicidade. O Evangelho ele é muito mais próximo das realidades da pequenez do que das grandezas. Santa Teresinha tem uma frase que ela diz de que Jesus é um tesouro escondido. O que ela quer dizer isso? Que os valores da sociedade, do mundo, nem sempre vão estar adequados à realidade daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus valoriza. Então, é importante
que diante de uma sociedade exibicionista, dos holofotes, da aparência, a gente entenda realidades interiores, as realidades de fato que valem a pena, as realidades que permanecem, que não são efêmeras, que não são passageiras. Creio que a palavra de hoje é um grande questionamento para mim e para você. O final do Evangelho diz que Herodes queria ver Jesus. Mas que Jesus Herodes queria ver? Um Jesus superstar, como já ouvimos? Um Jesus do espetáculo? Ou o crucificado? O abandonado? Ou aquele que escolhe a pequenez? Aquele que está na simplicidade? Aquele que está muitas das vezes na solidão? Aquele que está no silêncio e no gesto generoso de caridade para aqueles que isso precisam. Que o Senhor nos dê essa graça, nos faça entender a essência, a realidade do cristianismo puro e simples que somos chamados a viver. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.